Muito bom dia! Muito bom dia, seja bem-vindo nesta manhã, sim, 10 da manhã, começamos logo de manhã aqui com o seu programa favorito, Manhãs na TV. É um prazer estar consigo todos os dias, de segunda a sexta-feira, aqui na Curiacos TV, não só eu e a Sara, mas toda a equipa do Manhãs. Trazemos até si convidados espetaculares, projetos super interessantes, histórias muito, muito boas para você conhecer a nível nacional e internacional aqui no nosso canal. Exatamente. Esperamos que você esteja a ter um início de manhã muito bom na nossa companhia. É sempre um gosto fazer parte da sua manhã. Se tem um projeto e gostaria de vir aqui ao nosso programa, nós temos todo o gosto em que você venha cá e apresentá-lo ao mundo. E nós poderá, por exemplo, fazê-lo através de alguns dos meios que nós temos, mensagem privada no Facebook, através do nosso e-mail e através também do nosso contacto telefónico. Não perca a oportunidade de trazer o seu projeto aqui. Se ele é importante para si, ele é importante para nós. Exato. Se quiser saber um bocadinho mais acerca do Manhãs na TV, nós estamos nas redes sociais, Facebook, Instagram. Também, se for à Curiacos TV a nível do YouTube, se entrar na página da Curiacos TV, irá encontrar todos os nossos programas disponíveis e conhecer um bocadinho mais quem foram os convidados, que entrevistas é que nós já fizemos, que temas abordamos, são variadíssimos. E assim você pode saber um bocadinho mais acerca de nós, do Manhãs na TV. Exatamente. E hoje nós vamos ter vários convidados e vários temas bastante interessantes. Vamos estar na primeira parte à conversa com o Fábio Pires dos Santos, ele que é escritor e tem um livro que se chama 7 Mentiras Contadas aos Jovens. Quer saber quais são? Olha, tem que ficar. por acaso estou curioso para Ficaste saber. curioso, não é? Sim, sim. E o livro, temos aí o livro que tem uma capa muito bonita. Depois vamos ter uma rúbrica, não é? Saber mais, com Alexandre Azevedo. E vai falar sobre emoção e alimentação. Acha que tem alguma coisa a ver ou não tem nada a ver? Nós vamos saber aqui com o Alexandre Azevedo. E depois? E de seguida vamos estar também com um advogado, o Dr. Célio, estará aqui connosco. Tu portaste mal. Hã? Não, eu acho que não. Pelo menos até agora não apareceu com nenhum documento na mão, nenhuma notificação. Mas ele tem um projeto super interessante, também vamos recebê-lo aqui no programa e vai ser uma conversa muito, muito boa. Exatamente. E agora, eu acho que... O que nós vamos fazer agora? Sem mais demoras, nós então voltamos já apertamos então com o Fábio. Vamos então. Maravilha, estamos de volta. Estamos de volta. Fábio está aqui connosco no programa. Fábio, bom dia, bem-vindo ao programa. Bom dia, muito bom dia e muito obrigado por terem me recebido cá. É um prazer tê-lo cá. Tu sabes de onde é que vem o Fábio? O Fábio veio de Angola. Espera, Angola é muito grande, não é? Angola é muito grande. Mas veio de onde? Benguela. Benguela, certíssimo. Benguela. Está aqui em Portugal há quanto tempo? 2 semanas. 2 semaninhas? Epá, você veio na pior altura, porque está um frio, né? Lá está mais quentinho agora, não é? Tá muito quente, muito mesmo. Pretende ficar aqui uma boa temporada ou ainda está por decidir? Estamos em fase de teste, posso assim dizer. Se precisar de um bom sítio para comer bacalhau, a gente depois vai sugerir aqui para si. O Fábio faz muitas coisas, não é? Exato. É técnico desenhador, é projetista, não é? Técnico desenhador, projetista, Sim, assim sim. que é. É palestrante, educador social, empreendedor, filantropo, ator e escritor, não é? E nós vamos falar um pouquinho acerca destas áreas, mas vamos nos especificar em algo muito interessante que nós temos aqui, não é? Que é o tal livro que tem aquele título que você deve estar a pensar, o que é que será que é isto, não é? Como é que tudo começou? Vou usar aqui as palavras do meu querido Zé. Como é que tudo começou para si? Cá ou em Angola? Em Angola. Em Angola. Bem, tudo começa, eu tenho dito sempre, começa no hemisfério sul. Por volta das 5 horas da madrugada do dia 7 de setembro de 1998, quando certa mulher dá luz a uma luz, não é? E daí surge a minha história. Lá no bairro do Cotel, que é a zona onde eu nasci e vivi por algum tempo, começou a minha caminhada como pessoa humana que sou e o meu decorrer de vida. Hoje, do bairro do Cotel ao mundo. Então, é aí onde tudo começou. Quando você fala-nos acerca do seu livro, este surge em 2022, certo? Que é o 7 Mentiras Contadas aos Jovens. Sim, sim. Você diz que a juventude nos dias de hoje tem dificuldades em se comunicar e muitas vezes não encontra respostas satisfatórias. Correto. Como assim? Bem, 7 Mentiras Contadas aos Jovens é um livro que vem desmistificar certas frases que nós, como jovens, viemos a ouvir desde cedo. Vamos ouvir desde cedo pelos nossos mais velhos, pela própria sociedade em geral. Então, eu trago essas mentiras que a gente ouve, desmistificadas até certo ponto. E 7 Mentiras é um livro muito, mas muito rico
porque contrapõe essas frases que eu exprimo aí neste livro. Este gosto pela escrita surgiu como? Bem, o meu gosto pela escrita vem por aí desde os meus 13 anos, em que eu comecei a escrever músicas, para já, eu fazia rap na época, e depois eu vi que a minha vida não era para rap, mas era para algo muito mais, um pouco calmo e um pouco mais também explosiva, que era a escrita e as palestras. E então comecei aí a minha rotina como escritor. Eu comecei a escrever poemas de tudo que eu via, do meio em si. E os poemas começaram a surgir sempre na minha mente. Normalmente eu estava com o telefone, tem uma boa vertente para poesia e para escrita. não para declamar, mas para escrever. Mas para escrever. Porque eu podia estar assim no meio de pessoas, com o meu telefone na mão, com alguma caneta, eu estava a escrever qualquer coisa que eu ouvi. Então, daí eu vi, olha, isso se calhar tinha que dar frutos. Eu lembro-me de ter perdido um telefone com o memorando cheio de histórias e de poemas, e eu falei, uau, vou morrer. Porque aquilo é uma inspiração momentânea que muitas vezes vem e depois... Então eu perdi um livro, assim posso dizer. Perdi um livro naquele telefone perdido. Esse seria o seu primeiro livro, não é? Seria o meu primeiro livro. Porque aquele livro era muito mais emocionante, eu posso assim dizer. Porque eu contava histórias da minha própria jornada, contava também a história de outras pessoas que conviviam comigo e vinham ter comigo. E então este livro foi perdido. Então agora o Sete Mentiras Contadas aos Jovens é oficialmente o seu primeiro livro. É o meu primeiro. Qual é o objetivo deste livro? Primeiramente, motivar a juventude e poder dar uma nova luz à própria sociedade em si, sobre essas frases que a gente exprime neste livro. Ok. Isto é um livro que pode ser... está mais inclinado para pessoas que vivem no continente africano ou pode ser para jovens, por exemplo, da Europa, das Américas? Este livro é para o mundo. É para o mundo. Porque as questões são universais, não é? Correto. Abrangem toda a gente. E porquê que você sentiu que havia necessidade de transmitir isso? Porque uma coisa é nós passarmos pelas situações, outra coisa é nós queremos que outras pessoas não passem por essas situações, então nós transpomos aquilo que estamos a passar. Se eu ver alguém... Aliás, eu vou por um caminho. Eu já sei que naquele caminho tenho um empecilho para não atravessar. Eu ficar parado e deixar as mesmas pessoas caminharem e descobrirem por si só é uma coisa. Mas se eu já vi que lá não se pode passar, eu tenho que criar uma barreira para que as pessoas que vêm já sabem, aí não dá para ir. É isso que eu trago neste livro. Mostrar às pessoas que as coisas erradas que estão aí não podem ser seguidas. Devemos tentar mudar de comportamento mediante aquilo que a gente é. Aliás, que essas coisas nos apresentam. Uhum. Eu acho que quem está lá em casa fica a pensar o mesmo que eu. É um título forte, não é? Sete Mentiras Contadas aos Jovens e ficam com curiosidade. Por enquanto, este livro está mais disponível para Angola, certo? Mas tem já ideias de conseguir Sim, para cá? quem estiver cá em Portugal é só ligar para o meu terminal de telefone de cá e a gente pode fazer chegar o livro. Ok. Trouxemos algumas Diz cópias. assim, os nossos pensamentos, por mais calados que estejam nas nossas mentes, por causa do nosso medo de exprimi-los, serão sempre as nossas melhores verdades. Sê tu mesmo, hoje e sempre. Correto. Porquê? Porque muita gente, eu digo, nós temos muitos sábios escondidos em mentes. Porque existem pessoas que têm grandes ideias fantásticas, mas têm medo de exprimi-las. Umas por causa da própria depressão, mas não conseguem encarar as pessoas para falar sobre aquilo que vive a alma. Não é? Outras, porque se calhar sentem que não é o momento de transmitirem aquilo. Existem pessoas que estão, por exemplo, em palestras ou em convívios, elas não conseguem levantar a mão e expor aquilo que lhes vem à alma de momento. Aquela é a verdade dela. Ela não exprime essa verdade. Então, os nossos pensamentos, por mais calados que estejam nas nossas mentes, serão sempre as nossas melhores verdades. Porque há quem está com ideias na cabeça de, se calhar é ou matar, se calhar, alguém. Este, muitas vezes, é o pensamento psicótico que ele tem. Porque ele é assim. Mas outras têm pensamentos benéficos e não conseguem transmiti-los. Esse é o pensamento. Porque eu digo sempre, eu comparo a mente humana que nem a Terra. A mente humana funciona da seguinte forma. Se eu tiver nas minhas mãos esta direita a cheia de semente de milho e esta esquerda cheia de veneno, eu lançá-las em abundância numa terra fértil, regá-las da melhor proporção, ambas vão crescer, vão dar frutos. Só que uma
vai dar um fruto benéfico, outra vai dar algo maléfico. Então, é tal e qual a mente humana. Nós escolhemos aquilo que plantamos na nossa mente. Ok, certíssimo. Assim, claro, não queremos revelar tudo, porque o livro, né, é interessante pegar no livro e ler, mas podíamos dar, por exemplo, uma ou duas mentiras que você considera que são contadas aos jovens nos dias de hoje? Boa. Uau. Vou começar primeiro pela escola. Há quem diga que a escola nos torna mais inteligente. Isso também é um tema polémico, não é? E se eu lhes disser que, atualmente, quanto mais certos alunos vão para a escola, eles têm se tornado menos inteligentes. Seria o contrário. A escola está aí para nos tornar mais inteligentes. Mas o que é que tem acontecido? Nós simplesmente temos criado um copy-paste de ideias de outras pessoas. Porque a escola, muitas vezes, não tem, como eu posso dizer, procurado desenvolver aquele aluno do jeito que ele é. É um copy-paste de ideias. Eu tenho que aprender o que o fulano aprendeu há 10 anos atrás do mesmo modo. A escola não está a me tornar inteligente. Simplesmente está a me tornar um jovem repetidor de ideias alheias. Então, a escola tem matado a criatividade dos próprios alunos nos dias de hoje. Por quê? Porque muitos vivem trancados em si, porque se nós formos a uma criança agora, muitas delas que não querem ir para a escola. Não querem ir para a escola, querem estar em casa. Só vão à escola com cacetadas. Por quê? Porque o método que foi inserido, que deve aprender as coisas, é simplesmente na escola. Eu tenho dito sempre o seguinte: o que é que há de comum entre a escola, o polo industrial e a prisão? Vocês sabem? Não sei. Todos estes três sistemas têm algo em comum. Na escola, você, a maior parte das vezes, usa um uniforme. Segue regras. Está lá à espera do recreio, que é para poder ir comer, se calhar, qualquer coisa. E conviver com as pessoas. A prisão é tal e qual. Tens o teu uniforme, estás na tua cela, que na escola são as salas de aula, estás na tua cela, estás à espera que toque o sino, não sei se é recreio, sei o quê, lá, para poder ir te alimentar e depois conviver com certas pessoas. O polo industrial é tal e qual a mesma coisa. Então, muitas vezes a escola tem oprimido os próprios alunos. Mas quando falamos deste tema, por exemplo, isso seria uma escola mais tradicional. Hoje em dia está a surgir vários conceitos, por exemplo, até mesmo escolas em casa, através da internet, não é verdade? Que já ensinam os miúdos a cozinhar, que eles próprios têm que ser autónomos nos seus estudos. E eu concordo em certa parte, porque, por exemplo, nós temos uma grande cabecinha que é agora já me esqueci aquele que fundou o Pai Rico e Pai Pobre, né? Que é o Robert Kiyosaki. Robert Kiyosaki. Ele diz que próprias escolas são más e até são prejudiciais para pessoas que queiram aprender a trabalhar com dinheiro. Quem vai para uma escola não aprende a trabalhar com dinheiro. Há certas matérias que sim, mas muita coisa é encoberta. E ele fala acerca disso. Então, mas nem todas seguem o padrão tradicional, não é verdade? Vejamos o seguinte, se você tem o teu filho, ou temos crianças, se desde cedo essas crianças aprenderem sobre legislação, sobre economia, sobre como lidar com os erros, sobre como ser proativo, como descobrir o propósito, nós estamos a criar uma sociedade rica. Porque muitos estão aí, existem pessoas que hoje terminaram a sua licenciatura e não sabem ainda o que querem ser. Porque seguem simplesmente o que os pais os disseram para seguir. Eu, por exemplo, posso querer ser doutor e o meu pai quer que eu seja professor. Não é a minha paixão ser professor. É de ser doutor, não é? Então, eu estou a seguir simplesmente aquilo que o meu pai diz que eu tenho que seguir, porque se calhar a melhor profissão... É lógico que os pais querem o bom para os filhos. A escola não é má. Não. A escola é boa para ensinar a didática. Vou só fazer uma pergunta. Estão no mundo do jornalismo, não é? Para que utilidade teve sobre aprender senos e cossenos no mundo jornalístico? Nós aprendemos muita matéria que nós não temos utilidade na vida prática. Então, eu aprendi sobre seno, cosseno, tangente, contangente. É lógico que isso, para quem vai seguir engenharia e coisa do género, é útil. Mas na minha O vida... conhecimento geral é sempre importante. É sempre importante. Ok. E a escola, como você disse, não é má. A escola não educa.
Quem educa são os tutores e são os pais. E a Corretamente. grande responsabilidade é dos pais e dos tutores, não é das escolas. As escolas é para nos instruir naquilo que nós precisamos de fazer no nosso dia-a-dia, nas partes mais práticas, daquilo que nós queremos seguir. Portanto, tem que haver também uma diferença entre as coisas. Não é? Muitas vezes nós passamos a responsabilidade para as escolas, mas as escolas não têm essa responsabilidade. E muitas vezes nós temos esses conhecimentos em casa e não é fácil, principalmente hoje em dia, nós explicarmos aos nossos filhos, com tanto tempo que nós não temos, por exemplo, como é que se lida com as coisas em termos de economia ou em termos de gestão. Mas se nós, em pequenos princípios, conseguirmos dar isso, ótimo. Mas há pessoas que não o conseguem fazer e isso não é mau. Então, muitas vezes nós temos que... Vamos às escolas e aprendemos o básico. Portanto, tem que haver ali também um equilíbrio, certo? Correto. Bem, esta falha a gente vê sempre. Sempre vamos ver. É aquilo que eu disse. Se uma criança aprender sobre legislação desde cedo, ela vai saber quais são os seus direitos e deveres perante uma sociedade. Ela vai se comportar de um modo certo. Se ela saber sobre economia, nós não teríamos uma economia tão fragilizada a nível do mundo sobre isso. Por quê? Porque eles já dominam aquilo desde cedo. Se ele soubesse como lidar, conforme falou de Roberto Kiyosaki, com o dinheiro, não teríamos esse problema que nós temos no mundo. Por quê? Porque a própria criança já sabe lidar com o dinheiro. Se você der agora, suponhamos, 10 euros a uma criança, ela só sabe que tem que comprar doces. Porque é o que ela gosta. Ela não sabe, muitas delas, que aqueles 10 euros podem fazer 1000 euros. Sim. Não tem essa educação financeira. Então, a escola é lógico como tudo. Nós fazemos as coisas, tem sempre as suas coisas benéficas e as suas coisas maléficas. Estou a ver que você escolhe temas bem polémicos. Né? Você já chegou a fazer várias palestras, né, por toda a província de Angola, falando de temas como este, inclusive com este tema. Como é que são as palestras? Como é que é a reação das pessoas quando ouvem pela primeira vez? Olha, eu a primeira vez que fui para dar essa palestra, eu planeei essa palestra para dar para jovens como eu, da minha idade. Foram professores? Não, muito ao contrário, foram os pais. Eu não tinha aquilo planejado para dar para os pais. Deram os pais. Uau, pensei logo. Eu tinha que falar para os filhos como devem se comportar. Vou trocar, vou falar para os pais como é que eles têm agido mediante essas situações para os próprios filhos. E eu lhes disse, muitas vezes quando você está a indicar muitas vezes o seu filho para ir para a escola, você está a tornar ele menos inteligente porque muitas vezes você quer que ele seja aquilo que ele não quer ser. Nós temos pessoas que vivem na mesma casa, pais que não conhecem os seus filhos, não dominam aquilo que o seu filho faz ou gosta de fazer. Eu posso estar ligado a artes plásticas, muitas vezes, e o meu pai não sabe. Ele só quer que eu seja engenheiro, porque sabe que a engenharia vai me dar tanto dinheiro. Então, nós ainda estamos nessa sociedade que vive deste modo. E esta palestra foi muito polêmica. Era para começar, nós começámos a palestra, eu lembro, às 2 da tarde. Saiu intacto. 2 da tarde. Saiu intacto de lá, saiu bem. Não, sai bem. Não, porque depois... Os pais ficaram os seus amigos ou não? Não, ficaram, porque muitos depois começaram a se rever. Começaram a se rever que também viveram a mesma experiência. E por não quererem que os filhos caiam no mesmo erro. Eu concordo com isso, porque há pessoas que nós sabemos, já falámos, que parece que têm aquela inclinação para aquele tipo de matéria, mas o pai quer forçar para seguir certos padrões, certos estudos, certos caminhos que desde o bisavô faziam. E concordo com isso. Acho que é um tema que até para os pais foi importante, ainda bem que foram os pais. Porque normalmente eles, sobretudo em Angola, sabemos que pai e mãe têm uma influência muito grande sobre o filho. Correto, até mais do que aqui na Europa. Pelo que eu conheço, porque eu também já estive um bocadinho em Angola. E deu para perceber isso. Portanto, são temas bem polémicos que você fala. Muitos. Mas consegui entender o seu ponto de vista e acho que é muito interessante. É interessante. Além disto, você está a pensar, tem mais 2 projetos que ainda está a pensar publicar. Quer-nos falar quais são? Mas está Ainda está. Nós temos um contrato com a CIA e nós sabemos que passa na sua vida no programa. Não está, mas está quase. Sim, olha, eu estou a escrever, estou a escrever o livro, mas um dos livros muito polémicos, que A sério? tem-me obrigado... Não me parece nada Não seu. parece nada seu, claro. Não tem um tema polémico. Sim, porque este livro tem-me obrigado a... É assim, em África, nós dissemos, tem-nos obrigado a procurar curandeiros, pessoas que trabalham com bruxarias e por aí fora. É um livro que eu trago frases, muitas coisas. Olha, os meus livros são sempre isso, contraposições de certas coisas. Há quem vive de bruxaria, magia negra e tudo mais, e diz que aquilo é bom. É algo fixe. Eles têm um Deus para eles. E eles dizem que existem demónios bons e demónios maus. Será que isso é verdade? Para nós, demónio é algo ruim. Claro.
A palavra demónio diz mesmo isso, não é? Dai, mano. Então, eu neste livro trago coisas do género, porque eu estou a pesquisar sobre isso e estou a ver aquilo que tenho feito. Eu trago conhecimentos agnósticos, teístas e ateístas. E são frases interpretadas para essas três pessoas. O objetivo, quando você escreve e quando você quer transmitir isto, é mesmo de abalar, digamos assim. Abalar no sentido da pessoa conseguir pensar, ok, eu tenho estado a fazer isto, será que é isto mesmo que eu quero continuar a fazer? Não é? Lógico. É quase causar um choque ali de realidades para conseguir perceber o que é que eu vou fazer a partir daqui. Sim. Olha, eu cheguei a uma conclusão da minha vida, é que eu digo, ao final de tudo nada faz sentido. Por que eu digo isso? Afinal de tudo, nada faz sentido. A gente luta para ter tanta coisa. Tanta coisa que a gente vai lutando para ter melhor vida. E depois, ao final de tudo, você morre. Deixa aquilo tudo que você lutou para outra pessoa. Muitas vezes você nem chega a desfrutar daquilo. Você vai morrer. Mas também, se você não lutar, você vai ver uma vida miserável. Você nem sabe se conseguiria chegar ali ou não. Sim. É tudo numa balança. E depois eu penso, afinal de tudo, muitas coisas não fazem sentido. E é desta feita. Neste livro tem mais... Falei uma mentira, né? Falou uma das 7. Das 7. Uma das 7. É que não vamos ter tempo para falar mais dos outros temas. Sim. Mas, por exemplo, como é que tem sido o feedback das pessoas que têm adquirido os livros? Como é que tem sido, pronto, da publicidade e marketing que tem feito acerca do livro? Como é que tudo tem corrido? Bem, neste livro, eu, infelizmente, mesmo em Angola, estive a trabalhar muito tempo sozinho, naquilo que é a própria publicidade e tudo mais. Mas eu cheguei à conclusão, é como diz o velho ditado, ninguém caminha só. E percebi onde é que muitas vezes eu estava a falhar naquilo que era a divulgação do próprio trabalho. Porque é um livro que não foi feito para ficar engavetado. É para ser liberto para as pessoas. E graças àquilo que eu transmiti, eu não vi ainda alguém que teve contato com o livro e não gostou do livro. Porque eu tenho alguns amigos que são críticos literários, que já leram bastante livro, amam leitura. E a primeira vez que disseram que leram um livro, disseram uau, mas trouxeste algo totalmente diferente. Nós pensámos que íamos ouvir a mesmice e ouvimos algo diferente. Continua na mesma vertente, porque trouxeste de tudo em um só livro. Porque eu aí falo sobre Deus, eu aí falo sobre a sociedade, eu aí falo sobre o meio em que a gente está hoje e como é que poderia estar. É tudo resumido neste livro. E é de fácil leitura? É. Porque o inicial deste livro continha por aí 160 páginas. Só que como o meu intuito é ajudar a juventude, a maior parte dos jovens não gostam de ler. Eu preferi resumi-lo do modo em que as pessoas consigam ler e consigam captar a informação. Se quiserem saber do livro, mais informações e poderem entrar em contacto mesmo para adquirir o livro, como é que o podem fazer? Bem, se forem pelo meu WhatsApp, é só colocar o indicativo de Angola, que é o +244, em seguida o número telefónico 926 82 32 46. Vão poder ter contacto comigo pelo WhatsApp. Já para Portugal, é só ligarem para o meu terminal telefónico de cá, que é o 92 935 88 66. Vão poder saber mais como é que podem fazer a aquisição do mesmo livro e poder ter contactos diretos. E nas redes sociais também? Nas redes sociais, estou. Pelo Instagram é só ir em Pires-Fabios, vão encontrar. Pelo Facebook, Fabios Pires, é o suficiente. Certíssimo. Fábio, olha, gostamos muito deste bocadinho consigo. Foi uma conversa muito agradável. E claro, quando quase tiver mais fazemos novidade... aqui um debate. Quase que sentiu isso, não é? Quase que dava para fazermos aqui um debate. Não, mas acho que foi bom. A forma como passamos os pontos de vista de um e entendemos o recado do livro. Muito interessante. Muito interessante. Quando tiver as outras obras prontas, se quiser vir ao Manhãs TV falar, está convidado. Tá? Muito obrigado. Foi um prazer ter cá no programa. O prazer foi todo meu em poder estar convosco. Muito obrigado. Obrigada. E agora nós vamos falar sobre emoção e alimentação. Será que é a mesma coisa? Será que não tem nada a ver? Com o Saber Mais, com o Alexandre Azevedo, nós vamos saber, tirar essas dúvidas todas. Nós voltamos já. Voltamos já. Olá, meu nome é Alexandre Azevedo, sou nutricionista e hoje estou aqui para falar convosco numa cozinha
porque existe uma frase célebre: os abdominais fazem-se na cozinha, ou seja, a nossa composição corporal melhora-se na cozinha. Então, daí este cenário. Hoje vamos falar sobre um assunto que é delicado e, como é delicado, eu gosto de fazer sempre uma ressalva antes de começar a falar. Hoje vamos falar sobre alimentação e emoções, ou seja, a famosa fome emocional. Vou-vos falar da minha experiência como nutricionista neste assunto e a ressalva é esta: de certeza absoluta que existem pessoas que sofrem de algumas complicações, alguns distúrbios que são mais graves e mais complicados de tratar. Essas pessoas devem ser acompanhadas por um psicólogo, por um psiquiatra, por pessoas nessa área, mas aquilo que eu vou falar é uma coisa um pouco diferente. Eu vou falar da noção que uma pessoa normal tem sobre fome emocional e como é que nós podemos resolver esse problema de uma forma relativamente simples. Temos sempre muita dificuldade em lidar com problemas quando nós não sabemos a resposta. Não sabermos a resposta para uma determinada situação causa-nos normalmente um desconforto e esse desconforto depois ativa algumas emoções que são libertadas para o nosso dia-a-dia. Eu vou dar um exemplo. Quando eu não domino aquilo que eu estou a fazer, eu vou produzir um resultado que não é compatível com aquilo que seriam as minhas expectativas. Esse resultado depois vai-me dar uma resposta emocional e as emoções, quando estão relacionadas com algo que nós falhamos, normalmente não são muito boas. Na alimentação isso acontece muito. E acontece principalmente porque as pessoas não têm uma noção entre o que é que são compartimentos, hoje vou explicar, e também não têm noção de métricas quando o objetivo é fazerem um plano alimentar, por exemplo, para perda de peso. Então, falando de compartimentos, estou a falar de quê? Nós temos vários compartimentos no nosso corpo. Os compartimentos são, por exemplo, o compartimento destinado para a nossa massa magra, o compartimento destinado para a nossa massa óssea, para a água que nós temos no nosso corpo, para a gordura e para as vísceras, por exemplo. As vísceras são, neste caso, os nossos órgãos. O que nós não sabemos é que existe um compartimento que varia muito e rapidamente e nós podemos alterá-lo de um dia para o outro e isso manifestar-se não só na balança, mas também no espelho. Eu estou a falar da água. Então, vocês por vezes vão para um fim de semana, têm uma alimentação diferente daquilo que vocês estão habituados a fazer quando comem de uma forma mais saudável. Por exemplo, comem mais farinha, mais açúcar, comem mais alimentos processados e passado esse fim de semana, quando olham para o espelho, a barriga cresceu vários centímetros e quando sobem para a balança, notam que existe realmente mais 1 kg ou 2 kg ou 3 kg até que vocês acumularam durante aquele fim de semana. No fim de semana acontece outra coisa que por vezes ainda agrava mais o processo, que é o facto das pessoas terem mais dificuldade em ir à casa de banho quando trocam o seu local habitual, ou seja, não só podem estar a reter água e estar mais inchados, como também o intestino estar parado e acumularem, nesse caso, também esse peso. O facto das pessoas não dominarem este tipo de informação faz com que pensem que engordaram durante um período de férias. E isso não acontece. Vocês só engordam quando têm um excesso de calorias bastante significativo. Vocês precisam de aproximadamente 8.000 calorias, um bocadinho menos, 8.000 calorias de excesso calórico para acumularem 1 kg de gordura, para mexerem no compartimento da gordura. Mas vocês podem, como eu disse há pouco, ganhar 2 kg sem mexer no compartimento da gordura, aumentando sim a quantidade de líquidos que vocês retêm. O que é que acontece então a uma pessoa que acha que tem no seu sistema de crenças construído que é gordinho, que sempre foi gordinho, que tem dificuldade em perder peso? O que é que acham que acontece a essa pessoa se durante 2 semanas, por exemplo, até estiver com alguns cuidados na alimentação, com algum esforço, uma dieta ao calhas normalmente, mas vamos falar sobre isso também, depois vai de fim de semana e aumenta 3 kg de peso. Essa pessoa fica arrasada, fica destroçada e a tendência, quando chega à casa então, é cair numa dieta extremamente restritiva, ou seja, limitando a grande maioria dos alimentos que está habituada a comer, e essa restrição vai levar sempre a compulsão, principalmente porque ela vai mexer em alguns neurotransmissores que são responsáveis pela saciedade, mas vai mexer também em questões mais práticas, que é o facto da pessoa depois andar constantemente cheia de fome, essa fome levar
às tais emoções que nós falámos inicialmente, ou seja, estou cheio de fome, sinto-me triste por não estar a comer aquilo que eu devia estar a comer e depois quando vou comer, que é normal, quando nós restringimos muito vamos acabar por depois ter essa compulsão associada, vou sentir culpa por aquilo que eu estou a fazer, ok? Então, no início o que é que eu falei? Hoje aqui sobre este mito falámos sobre compartimentos, agora vamos falar sobre as principais formas de nós conseguirmos contornar esse problema. E, embora muita gente ache um exagero aquilo que eu vou dizer, eu posso dizer que já testei isto em mim, principalmente, e depois em milhares de pessoas. Eu não estou a falar de uma coisa que eu não tenho experiência, e não tem só a ver com a minha experiência e com a minha formação profissional, tem a ver com o trabalho que é feito no terreno, aquilo que funciona para que nós conseguimos contornar a fome emocional e as emoções ligadas a este tipo de ideias pré-concebidas é nos habituarmos a fazermos uma dieta quantitativa. E o que é uma dieta quantitativa? É, em vez de estarmos preocupados apenas em comer alimentos saudáveis, que é importante, ok? Vou reforçar outra vez, é importante nós termos uma alimentação com nutrientes, é importante nós entendermos quanto é que nós precisamos de comer para atingirmos os nossos objetivos. Os alimentos não têm todas as mesmas calorias, elas vão variar de acordo com a quantidade de proteína, gordura e hidratos de carbono em cada alimento que nós estamos a ingerir, mas se nós entendermos as quantidades e se nós percebermos que realmente precisamos de um excesso calórico de 8.000 calorias aproximadamente para ganhar 1 kg de gordura, e se nós percebermos também que podemos inchar 2 litros em um dia, nós começamos então a dominar o sistema e a dominar a máquina também. Eu gosto sempre de dar um exemplo quando falamos sobre emoções e comida. Eu gosto de dar um exemplo ligado ao dinheiro. Por exemplo, uma pessoa que tem dificuldades em ganhar dinheiro, quando perde dinheiro, o que é que acontece? Sente-se profundamente triste, perdida, ansiosa, e isso é uma resposta, neste caso, emocional ao facto de ter perdido dinheiro. Uma pessoa que ganha dinheiro com muita facilidade, se perder dinheiro, não se sente tão perdida porque sabe que consegue, neste caso, gerar mais. Na alimentação é a mesma coisa. Uma pessoa que sabe perder gordura, que sabe como é que se faz, que tem um método organizado, que sabe quantas calorias precisa de comer, sabe quantas calorias é que precisa de gastar, não fica preocupado porque vai de fim de semana e aumenta 2 litros. Sabe perfeitamente que depois, voltando às suas rotinas, esses 2 litros de água vão acabar por sair do corpo com muita facilidade. Então vejam que aquilo que se passa não tem propriamente a ver com a pessoa em si, tem a ver sim com o conhecimento e a forma como depois esse método é utilizado e com a forma como esse método depois é passado para a prática. Então, nós podemos ter uma vida emocional terrível com a nossa alimentação? Claro que sim. Como é que isso se faz? Não tendo conhecimento, fazendo uma alimentação de compulsão e depois de restrição, continuar perdido dentro desse ciclo. E eu posso dizer, infelizmente, que já vi isso algumas vezes, principalmente com clientes que depois acabaram por me procurar. Se fizerem isso durante muito tempo, vocês podem criar algumas consequências que são graves na vossa saúde, com alguns distúrbios ligados à alimentação, ao comportamento alimentar, e tudo isso seria evitado se nós entendêssemos que é normal às vezes ganharmos 2 litros de água, é normalíssimo também às vezes ganharmos 3 quilos é normalíssimo também, às vezes, ganharmos 3 kg de gordura, perfeitamente normal, desde que vocês depois saibam perdê-los e desde que vocês depois entendam que os alimentos não engordam. O que engorda, sim, é a quantidade de comida que nós ingerimos e, claro, tudo isto depois integrado num estilo de vida que deve ser o mais saudável possível, que deve ter a quantidade de água certa na vossa dieta no dia-a-dia, que deve ter também a quantidade de vitaminas, de minerais suficientes no vosso dia-a-dia e, claro, deve ter também uma componente que eu acho que é muito importante, o prazer da comida, o prazer da alimentação e, por que não, desfrutarem da alimentação e desse ato que pode ser maravilhoso com as pessoas que são mais próximas e com as pessoas que vocês gostam. Há poucas coisas que eu gosto mais de fazer do que, por exemplo, ter um bom jantar com os meus amigos. Muito bom. Esta rubrica tivemos aqui com o Alexandre Azevedo. Um grande abraço. Ele já esteve connosco no programa. Exatamente. E foi uma conversa super interessante que tivemos com ele. Exatamente. E agora nós vamos estar à conversa com o Dr. Célio Sauer. Ele é advogado, faz advocacia internacional e nós vamos conhecer um pouquinho. Bom dia, Dr. Célio. Olá, bom dia.
É um prazer recebê-lo cá no nosso programa. A alegria é minha de ser convidado. Vem de onde? Brasil. De que zona do Brasil? Eu nasci em Curitiba, morei muito tempo em Santa Catarina, então de lá vim direto aqui para Portugal, para Lisboa. Está há quantos anos em Portugal? Já fazem 6 anos. 6 anos. Está a gostar de Portugal? Não, nem um pouco. Eu adoro isso aqui. Vou ser muito franco, desde que cheguei em Portugal encontrei aqui clima, comida, principalmente, com todo o perdão, mas eu não aprendi a ganhar tanto dinheiro assim, mas olha, ganhar uma barriguinha eu ganhei em Portugal. E, obviamente, pessoas. Isso é o mais importante. Eu conheci aqui pessoas, né, portuguesas, pessoas brasileiras, pessoas de Angola, pessoas de Cabo Verde, então isso aumentou muito mais ao nível de cultura que eu pude ter acesso. Até agora há pouco estava a ter conversa com o nosso amigo e ele me explicava sobre o livro e eu achei isso tudo muito impressionante. Por que advocacia? Por que não? Ajudar pessoas é uma coisa muito boa. Muitas pessoas, quando pensam na advocacia, pensam em litígios, pensam em tribunais, pensam em dor. Eu penso o contrário. Eu penso em ajudar as pessoas a concretizar seus sonhos, a concretizar o que elas procuram. Isso eu aprendi quando eu trabalhava como corretor de imóveis. Quando você vende um imóvel, você fica feliz. Quando você compra, você fica feliz, porque você tem uma nova casa. Na advocacia, eu só trouxe esse pensamento. Quando falamos acerca da advocacia, você atua principalmente com temas de imigração, nacionalidade portuguesa, estabelecimento de negócios para estrangeiros em Portugal. Quando falamos de imigração e nacionalidade portuguesa, foi algo que você também teve que passar por esse processo, não é? Passei. Então, melhor que ninguém, claro, eu podia ser português e tentar seguir essa área, mas não tive que passar por essa experiência de legalização porque eu já nasci em Portugal. Portanto, Exato. você tem um pouco da experiência, além de todo o know-how, o que faz uma boa combinação. Faz toda a diferença, e já tivemos aqui pessoas a falar acerca de imigração, para ir para cá, e a legalização, que às vezes é um processo complicado, faz toda a diferença quando temos um profissional nessa matéria, que os benefícios são muito maiores. Eu costumo dizer o seguinte, quando você tem o seu carro, ele dá problema, você vai debaixo do carro e começa a desmontar o motor por conta própria, assiste um tutorial no YouTube e faz, ou você leva no mecânico? Eu levo no mecânico, no meu caso. O mecânico é a pessoa que já tem as ferramentas adequadas, tem o conhecimento adequado, a prática adequada para dar um resultado. Não significa que você não vá conseguir fazer se você pegar um tutorial no YouTube e fizer por conta própria. A diferença vai ser o nível de esforço e, às vezes, o tempo para alcançar o resultado. Claro. Então, na minha área, né, em tudo o que eu trabalho, ninguém é obrigado a pegar advogado para nada. As pessoas podem desenvolver os seus próprios processos de nacionalidade, o seu próprio processo de imigração, mas como você bem falou, eu já passei pelo processo de imigração, eu sei, de fato, os percalços que isso dá, a ansiedade que isso gera, e óbvio, né, quando nós levamos na tratativa profissional, no dia a dia, lidamos com pessoas que estão passando por isso, nós sabemos o que elas estão sentindo e conseguimos dar uma tranquilidade maior de que tudo está correndo da forma correta. Claro. E quando falamos desta área, ao longo dos tempos que está cá a trabalhar nesse setor, vê que as pessoas com certeza cometeram muitos erros, que se calhar até atrevo-me a dizer que muitos dos seus clientes já chegaram assim, tentaram por conta própria e decidiram, não, então vamos tentar pelo advogado. Quais são os erros mais comuns que encontra nas pessoas que vêm para Portugal e querem fazer legalização pelos seus próprios meios? Eu costumo dizer que o primeiro erro é simplificar demais as coisas. Isso não é só sobre a legalização. Todo mundo que está fora de Portugal hoje tende a acompanhar algum conteúdo na internet, acompanhar, às vezes, alguém que já foi do seu país, de Angola, do Brasil, para Portugal e, né, verifica que é tudo muito fácil, é tudo muito simples, basta chegar em Portugal, comprar uma passagem, né, vir até aqui, encontrar um emprego, tem meia dúzia de patrões ali na porta do aeroporto da Portela oferecendo contratos de trabalho, mas essa não é a realidade. Então, muitas pessoas, quando chegam aqui, elas não conhecem todos os passos que tem para se estabelecer no país, porque é como se você nascesse aqui, do zero. Você não tem um NIF, você não tem um NIS, você não tem um documento português, você, para o Estado, efetivamente não existe. Então, o tempo que você pode demorar para começar a existir para o Estado vai refletir no seu processo de legalização. Porque eu vou lhe dar um exemplo, vou falar de uma coisa muito tradicional,
de nós, brasileiros, nós fazemos isso desta forma. Não é a forma correta, mas muitos fazem. Existe um processo chamado manifestação de interesse. Esse processo, ele começa aqui em Portugal. E muitas pessoas vêm como turistas e fazem esse processo em Portugal. Mas não sabem que para elas começarem esse processo, elas têm que ter o NIF, o NIS e um trabalho. Quanto tempo você vai levar para conseguir um NIF, um NIS e um trabalho? Se levar meses, você está a gastar um dinheiro que foi às vezes muito difícil, muito sacrificado, muito suado para você conseguir. Aqui, para manter a sua vida, né, num teto, numa alimentação, e nem começou um processo, ainda não tem nada. E é um processo que ele naturalmente demora 2 anos para legalizar alguém. Ok. Então percebe que muitas pessoas que às vezes chegam até nós, chegam já com 5 meses aqui em Portugal, não conseguiram emprego, mas tiveram várias ofertas, porque não tinham um NIF, e o patrão não vai contratar assim um contribuinte. E essas pessoas falam, doutor, não consegui nem começar minha legalização ainda. E quando você fala, vai levar 2 anos, parece que o chão é um choque, o chão cai. Né? É um choque. Fora que quando falamos em questão das leis, há mudanças, constantes mudanças. Portanto, uma pessoa que disse, eu fiz assim há 5, 6, 7 anos atrás, não quer dizer que hoje funciona o mesmo processo. Na verdade, o seu exemplo é excelente. Nós tivemos mudança de lei no que tange a estrangeiros, agora em agosto de 2022. Tivemos mudança no regulamento dos estrangeiros em outubro de 2022 e ali estão sérias alterações no procedimento que vão colocar pessoas que chegarão depois a Portugal na frente na fila. Sendo alguém que foi imigrante, qual foi para si, pessoalmente, o maior obstáculo na legalização? Aquele que... Bem... Pronto, o que não estava se calhar à espera. Eu costumo... Isso, perceba. Não vou falar mal do CEF, mas de fato, o CEF tem grandes problemas hoje. Problemas que não cabem aos funcionários do CEF, não são eles que estão culpados por isso, ok? O CEF é como se fosse uma pizzaria, imagine. E tem um pizzaiolo que consegue fazer 10 pizzas por hora. Você é o gerente da nossa pizzaria, ok? E você começa a aceitar mais pedidos e mais pedidos e mais pedidos e mais pedidos. E esse é o governo. Você, como gerente, é o governo. Então, você aceita mais pedidos. Agora tem 20, 30 pizzas para fazer por hora. Esse pizzaiolo vai conseguir fazer? Não. Não vai. Então, o que você precisa? Precisa de mais um pizzaiolo, talvez mais 2 pizzaiolos, e precisa ainda de mais 1 ou 2 entregadores para essas pizzas saírem. Hoje, o CEF ele tem um grande problema de capacidade de atendimento por falta de investimento em recursos humanos, em recursos tecnológicos, né, e financeiros até por parte do governo, para que o CEF consiga atender essa grande demanda dos imigrantes. Então, se você me perguntar qual foi a maior dificuldade para mim, foi isso. Até porque, com o devido respeito à minha esposa, que está ali acompanhando, ela quando chegou para se legalizar, no dia que ela tinha um agendamento, tinha greve no CEF. Ela não foi atendida e foi remarcada para 6 meses depois. Então, perceba, 6 meses da sua vida e a expectativa e toda essa frustração, e não só ela passou. E olha que ela é esposa do advogado. Imagina quem não é esposa de advogado. Pois. Ela passou por isso. Imagina outras tantas pessoas a nível nacional, porque naquele dia, e em outros tantos dias, obviamente, a greve era a nível nacional. E 6 meses da vida adiada. Então, de novo, não estou falando contra os profissionais que lá trabalham. São pessoas que se esforçam ao máximo para tentar ajudar e muitas são imigrantes também. Sim. Mas, de fato, sem dinheiro nessa gerência da sua pizzaria, não vai ter mais pizza para ninguém. Sim, a gente entende perfeitamente. Por isso, peço desculpa, força. Você iniciou um projeto diário de cidadania em 2016. Pode-nos falar um pouquinho sobre esse projeto? Esse projeto, na verdade, ele cresceu de forma orgânica, tá? A gente sempre tenta ajudar as pessoas, passar informações e notamos que muitas perguntas vinham repetidas. Então, muitas pessoas com a mesma dúvida, vinda da mesma forma, no mesmo dia, depois da 10ª vez você fala, olha, deve ter uma forma melhor de fazer isso. E o YouTube já estava, né, bem popularizado, eu falei, por que não começar a gravar vídeos? Eu falei assim, talvez funcione, talvez alguém queira ver. Okay. E o primeiro vídeo foi logo um sucesso. Eu tive um total de 30 visualizações. Eu falei assim, nossa, consegui, conquistei o Everest. A grande verdade é que de lá até aqui foi muito esforço, foi muito trabalho,
tudo começa pequenininho, né? Mas nós passamos a um ponto de fazer vídeos todos os dias, e é isso, essa consistência, trazer cada vez mais informações que pode ajudar muitas pessoas aqui em Portugal. Quais são as informações que nós podemos adquirir na cidadania? Bem, primeiro, né, para os imigrantes, os riscos de fazer uma imigração desregularizada, certo? De vir como turista e ficar, as dificuldades que você vai passar nisso. Passamos as informações dos prazos que estão nesses processos, informamos as pessoas quando abrem vagas no CEF, porque com a devida atenção aqui é uma coisa muito escassa. Abriram 40 mil vagas agora em outubro, mas de outubro até esse momento em que nós conversamos não tiveram mais vagas. Então as vagas estão marcadas até metade de março e não temos expectativa de quando vão abrir vagas novas. Essa é a dificuldade dessa pizzaria, né? E trazemos também informações, por exemplo, sobre situações fiscais. Muitos imigrantes, muitos portugueses também têm benefício com essas informações, prazos relacionados à questão de IVA, prazos relacionados à validação de fatura, prazos relacionados ao IRS. Então, tudo o que é relevante para quem quer vir viver em Portugal e para quem já vive em Portugal, a gente tenta trazer, tenta mostrar, né, essas... Quem quer começar negócio em Portugal. Também, Que é uma questão também, super importante, que isso é outras milhas a caminhar. E tem tantas obrigações estabelecer um negócio em Portugal, abrir uma empresa em Portugal, que as pessoas têm que estar a par antes de fazer, né? Você foi agraciado em 2018, 19 e 2022 com o Prémio de Embaixadores pelo contributo destes projetos e de outros projetos que organizou em Portugal, não é? Como é que foi para si receber estes prémios? A satisfação é muito grande, né? Mas eu digo que a culpa não é minha, o trabalho não é meu. Como eu falei mais cedo, se não fosse, por exemplo, minha esposa, o advogado não existia. Era só um homem de roupão dentro de casa, né? E eu tenho que agradecer muito aos meus colegas de trabalho, né? Advogados e também pessoas que estão lá mandando-nos informações no e-mail, mandando-nos informações no nosso chat, no nosso Instagram, porque são essas pessoas que realmente trazem o que é relevante para a gente levar para o canal. Então, eu recebi o prêmio, mas a pessoa errada, né? Ou talvez eu sou só a pessoa que faz a imagem dessa união, né? Certíssimo. Então, apenas não podemos ter a esposa aqui connosco no programa. Acho que ela não quer dar um olazinho. Não quer. Mas foi uma bonita dedicatória, tenho para dizer isso. Mas ontem foi aniversário dela, Merece um belo jantar quando chegar a casa. Mas tu sabias que o Dr. Cecílio, ele também é escritor? Também é escritor? Também é escritor, não é? Eu gosto de escrever. Eu escrevi por muitos anos na vida poesias e outros temas. Hoje eu me dedico a escrever coisas relacionadas à minha área, mas gosto muito. Certíssimo. Quando falamos acerca das pessoas que você atende pessoas de toda a parte do país ou especificamente na área de Lisboa? Não, toda a parte do país e do mundo. Nós trabalhamos com pessoas de todas as nacionalidades, lógico, a maior parte das pessoas, né, que se identifica comigo, que fala comigo, são pessoas de nacionalidade brasileira, porque existe essa facilidade da comunicação. Mas nós temos clientes portugueses, temos clientes que são de Angola, de Cabo Verde, São Tomé, temos clientes russos, armenos, chineses, várias nacionalidades. E mesmo pessoas que ainda não estejam em Portugal, mas que mostram essa vontade e que estão a repensar, podem também entrar em contacto. Exatamente. E, inclusive, é o melhor momento para entrar em contato, porque nós evitamos o quê? Que as pessoas venham de forma irregular para Portugal. Então, elas vêm e aproveitam um processo privilegiado, que é o processo de visto, né? Hoje nós temos um visto que veio a partir de outubro do ano passado, que é o visto para procura de trabalho. Então, imagine uma pessoa que ainda não tem trabalho, não tem um conhecido aqui em Portugal, mas quer vir, quer trabalhar, ela consegue chegar aqui legalmente e consegue depois ir ao CEF com um agendamento programado pelo consulado em 4 meses. Então, olha a diferença de 24 meses para 4 meses. É uma vantagem muito grande. Quando nós pensamos em sair do país onde estamos para ir para outro, tem que ser uma coisa bem pensada. Eu costumo dizer que a gente planeja para que tudo ocorra do melhor, mas o planejamento, na verdade, serve para dar chão para quando ocorre o pior. Porque vir para Portugal não é fácil.
cada vez fica mais difícil. Vocês sabem, vocês acompanham as notícias, é difícil a questão da habitação, mesmo para quem já está aqui. Sim. É difícil a questão do emprego e para quem é imigrante ainda tem a adaptação, porque chega num país que muitas vezes não conhece ninguém, não estudou aqui, não tem os contatos certos e às vezes até não fala a língua, né? Então a dificuldade ela é adicional. Para quem quer começar negócio, né, vem de fora e quer começar negócio em Portugal, há um acompanhamento seu inicial para poder ter o negócio legal em Portugal e é só até aí que chega ou ainda vai mais além com os seus clientes? Não, nós somos mesmo especializados nesse estabelecimento, ou seja, nas pessoas chegarem, terem, né, suas primeiras relações com Portugal, mas nós não seguimos para nada litigioso. Isso é uma escolha que eu fiz na minha vida. Não trabalho com nenhum tipo de briga, de rusga, de litígio, de nada que envolva tribunal. Eu acredito muito que com o meu trabalho eu posso trazer para as pessoas fatos construtivos. Se eu fosse um advogado de litígio, muito provavelmente eu ia falar para o meu cliente, pague, acerte e não vamos para tribunal, que ia ser melhor. E muitos clientes não iam querer ouvir isso. Claro, com certeza. Portanto, um projeto super interessante que temos aqui. Gostamos muito deste bocadinho. Mas quais é que são os seus alvos para este ano de 2023, também para o projeto Diário da Cidadania? Bem, o meu primeiro alvo, na verdade, já é uma petição que nós temos hoje, pública, online. Essa petição ela está com 2.800 assinaturas até o momento e eu vou aproveitar aqui e fazer um apelo para quem estiver assistindo, se puder assinar, nós agradeceríamos bastante, que é relacionada justamente a este visto de procura de trabalho que tem ocorrido no Brasil, né? Como muitos infelizmente não sabem, lá tem vários consulados portugueses. Esses consulados portugueses estão num descompasso entre a análise, o entendimento de como deve ser operacionalizado esse visto. Então, uns exigem mais, outros menos, o que faz com que as pessoas sejam, de certa forma, prejudicadas apenas pelo local onde vivem no Brasil. Okay. Então, nós fizemos lá um apelo nessa petição, direcionada ao Ministério dos Negócios Estrangeiros, direcionada ao CEF, direcionada ao Ministério da Administração Interna, justamente para que tudo fique igual para todos e que todos daí tenham uma oportunidade igual entre si para que possam exercitar esse direito e vir da forma que o governo quer, Claro. que é da forma regular. Se não, esta lei que foi tão boa que ocorreu, nessa alteração de lei que ocorreu no ano passado, ela está sob o prejuízo, talvez até, de ser deixada de lado e as pessoas continuarem a fazer esse processo migratório de entrar aqui em Portugal como turista e depois ver como é que fica, o que não é muito bom. Então, esse é o primeiro passo que nós demos esse ano. O resto é tudo muito orgânico. Então, conforme as coisas ocorrerem, nós vamos descobrir. Certíssimo. Para entrar em contato consigo, Dr. Célio, como é que o podem fazer? É muito fácil, me encontra no YouTube, se procurar por Célio Sauer, C de casa, escrito como Gazélio, mas com C de casa, né? Pode procurar por Diário da Cidadania no YouTube ou diariodacidadania.com, vai encontrar lá o nosso material. Também estamos no Instagram. Certíssimo. Doutor, muito obrigado por ter vindo ao programa. Não, eu que agradeço. Foi um prazer conhecê-lo assim e muitos parabéns pelo seu trabalho. Muito obrigado. Obrigado. Foi um prazer. E então, assim vamos terminar por aqui o nosso programa, não é verdade? Não temos mais nenhum convidado, não nos escapou nenhum. Então pronto, está certo. Mas foi um programa muito interessante, onde nós abordámos coisas espetaculares e que nós temos a certeza que foi do seu agrado. Já sabe, nós contamos sempre consigo. No próximo programa, novos temas, novos convidados. Exato. Este programa vai estar disponível daqui a 2 semanas no YouTube. Vá lá ao YouTube, ponha Curiacos TV e procure o nosso programa do Manhãs de TV. E se gostou desta entrevista e acha que é boa para rever ou então passar a alguém que necessite de ouvir estas informações, claro, o objetivo é mesmo esse. Nós prometemos trazer sempre convidados fantásticos até si. Você pode ser o próximo, ok? Fale com as nossas produtoras através do e-mail, do telefone, através do Facebook, para que possa estar cá e dar a conhecer o seu projeto em televisão nacional e internacional. Exatamente. Gostamos sempre da sua companhia desse lado. Desejamos que você continue com o resto de um dia fantástico. Só agora começou, portanto, você tem o resto de um dia fantástico para ter também com a grelha da nossa programação na Curiacos TV. Esperamos por si no próximo programa. Tchau, tchau. Até lá.